9h09 da manhã, um dos bandidos, que participaram daquela ação contra o policial e a filha na frente de uma farmácia no fim de semana em São Paulo, imagem chocante que deixou o policial morto e a filha também de 19 anos, um deles se entregou à polícia. E o Rodrigo Hidalgo, repórter da Band, está conosco aqui no Jornal Gente, ao vivo por telefone, para trazer mais informações a respeito do histórico desse criminoso que agora está preso pela polícia. E aí, Rodrigo, o que ele já tinha feito na vida? Conta pro ouvinte do Jornal Gente aqui. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. O pior é que esse preso que tem esse histórico ele ainda permanece foragido, Pedro. O que foi preso, segundo a polícia, é um comparsa dele que acabou se entregando ontem, o Douglas Damasceno. Mas o que a gente tem para falar é do perfil do Erivaldo Aparecido, que está foragido. Ele foi solto no último dia 8 desse mês, ou seja, 2 semanas que ele está nas ruas. Ele está no mundo do crime desde 1995, por crimes como roubo, furto e tentativa de homicídio. Passou por 50 presídios, é verdade, alguns por poucos dias, mas passou por 50 unidades prisionais. Ele passou por exame criminológico, e foi atestado que tinha bom comportamento na cadeia e estava apto para ser reinserido na sociedade. E esses documentos assinados aí por um assistente social, por um psicólogo e também pelo diretor técnico do presídio, o último que ele estava no interior de São Paulo, isso chegou nas mãos de um juiz que acabou soltando e 2 semanas depois, segundo a polícia, ao lado de 2 comparsas, ele se envolveu nesse crime bárbaro, que foi o assassinato de um policial militar, de um cabo da PM que estava de folga, junto com a família, no estacionamento de uma farmácia na zona norte de São Paulo, o Anderson Valentim. Ele testemunhou o assalto, a esposa dele estava comprando remédios para a filha na farmácia, ele testemunhou os bandidos invadindo a farmácia, sacou a arma, acabou trocando tiros com os bandidos e foi morto. E nesse tiroteio, a filha dele, a Alicia, uma universitária de 19 anos, que estava no banco de trás do veículo, também foi atingida e morreu. Esse criminoso, segundo o laudo do exame criminológico, ele tinha condições de voltar para a sociedade, que obviamente a gente viu que não era dessa forma, já que ele, segundo a polícia, se envolveu nesse crime. O exame criminológico, Pedro, você sabe bem, ele está previsto na legislação, mas na prática ele é muito pouco utilizado, por falta de estrutura, para avaliação dos presos. Mas, vez ou outra, a gente observa alguns casos em que os presos são colocados em liberdade dessa forma. Pesou também para ele ser solto, para ter a progressão de regime, o fato de ter estudado na cadeia, também ter trabalhado, e ele ganhou as duas e em pouco mais de 2 semanas, segundo a polícia, cometeu esse crime hediondo. Vou passar para o Cláudio Humberto aí, que o Cláudio também quer entrar com certeza nesse assunto, a Sônia e a Thaís, mas só então para corrigir, viu? Eu tinha entendido errado, Rodrigo. Então, o suspeito que está preso, o acusado aí pelo crime que está preso, ele não tinha passagens pela polícia, mas um dos que ainda continuam foragidos, que participaram então desse crime terrível, ele que tem essa ficha extensa, e esse aí continua solto, é isso? Exatamente. Como que a polícia conseguiu identificar os envolvidos? Através de impressões digitais que foram encontradas no carro que foi usado pelo trio nessa tentativa de assalto. Então, havia as impressões de 3 pessoas, que 2 delas com antecedentes criminais, o Douglas Damasceno, que acabou se entregando na tarde de ontem na sede do Departamento de Homicídios no centro de São Paulo, ao lado de seu advogado, e de outros 2 criminosos, entre eles o Erivaldo Aparecido, que é esse conhecido da polícia, que está no mundo do crime já há mais de 30 anos, passou por dezenas de cadeias aqui de São Paulo, e que ganhou as ruas no início desse mês, no último dia 8, por uma decisão da Justiça que foi baseada no exame criminológico que atestou que ele estava já apto a ser reinserido na sociedade, tinha bom comportamento,
E outro fato importante é que ele tem, na ficha dele, nas unidades prisionais, faltas graves, como, por exemplo, uma tentativa de fuga. Ele chegou a ser flagrado com uma arma branca, com uma faca improvisada numa cadeia. Em outra oportunidade, quando foi beneficiado pelo regime semiaberto, ele não voltou para o presídio, ele foi já beneficiado já por 3 saidinhas temporárias. Então, ele tem faltas graves durante essas 3 décadas que ele ficou preso, foi solto por diversas vezes. Ele cometeu faltas graves nos presídios em que ficou e, mesmo assim, acabou sendo beneficiado por essa decisão judicial e, segundo a polícia, ele é um dos suspeitos desse crime do assassinato de um policial militar e da filha dele no último sábado aqui na Zona Norte de São Paulo. Olá, Rodrigo, muito bom dia, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu queria que você repetisse o nome desse bandido, desse de ficha extensa que continua solto, para que a gente, inclusive, possa buscar, quem puder nos ajudar, né, nessa busca, porque eu acho o seguinte, o assassinato desse cabo da Polícia Militar de São Paulo e da sua filha começou a ser desenhado no exame criminológico que fizeram com esse bandido na cadeia. Ele estava preso com mau comportamento, mas ele foi solto por bom comportamento. O sujeito que tentou fugir, foi pego armado dentro do estabelecimento prisional e ainda assim é considerado de bom comportamento, isso é um escândalo. Não é? Então a gente precisa identificar quem foi que assinou o laudo criminológico, quem foi que atestou no papel perante a justiça de que esse bandido estava apto para ser solto. E quem foi o juiz que assinou isso? Quem foi o promotor que concordou com essa presepada? A partir do momento em que pessoas assim sejam apontadas como responsáveis, também ou corresponsáveis, por suas decisões desastradas, decisões precipitadas e erradas, absolutamente erradas, isso se a gente ficar no campo do erro, né, do simples erro, da reiteração de uma atitude incompetente, né, para não falar de outras possibilidades. Não é? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas também. Como é que lá o autor do exame assina um atestado recomendando a soltura do bandido, o promotor concorda com isso e o juiz assina embaixo? Não Cláudio, pode acontecer mais isso no país. Isso é uma vergonha, Exatamente. Nós conversamos, Cláudio, com o professor de Direito Penal, o doutor Acácio Miranda, advogado criminalista, e ele falou algo importante, que na visão dele, o que acaba às vezes colaborando também, até na decisão do diretor de unidade prisional, não dá para a gente saber se foi realmente nesse caso, mas isso costuma acontecer, porque os presídios hoje de São Paulo estão lotados, né? Então, quando existe uma oportunidade de soltura de um preso, exatamente para que o diretor não tenha ali por administrar um presídio superlotado, ele acaba concordando, né? Então, nas próprias análises nós tivemos acesso, assinadas os documentos aí por um psicólogo, por um assistente social, os fatos passados foram colocados, né? Nos episódios que ele passou nos presídios, inclusive um caso de cárcere privado, numa unidade prisional também, que ele acabou se envolvendo. Tudo isso foi mencionado, mas afirmando que desde então ele trabalhou, que ele estudou, que ele recebe frequentemente a visita de familiares, ou seja, que ele teria se recuperado, inclusive, dessas faltas que ele cometeu na cadeia. Isso, inclusive, é citado nesses laudos assinados aí por uma assistente social, por um psicólogo, e depois houve a concordância do diretor da unidade prisional, atestando que ele estava apto aí a ser reinserido na sociedade, um criminoso envolvido por diversos, a ficha criminal dele é extensa, são vários casos de roubos, principalmente de roubos de farmácia. Segundo a polícia, ele faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de farmácias em São Paulo e também envolvido em furto. Nós apuramos também que quando na adolescência ele chegou a ser internado na antiga FEBEM, por tentar matar uma namorada, né? E ele completou, o Erivaldo Aparecido, 47 anos, Cláudio Humberto, Pedro e ouvintes, no dia em que o policial cabo da Polícia Militar estava sendo enterrado, ou seja, um dia depois do crime, um dia depois
que Anderson Valentim, cabo da Polícia Militar, e a filha dele, a Alícia, de 19 anos, estavam sendo enterrados. Ele completou solto nas ruas, 47 anos de idade. É uma sugestão que eu deixo aqui para os colegas que atuam na cobertura de casos, de fatos assim dessa natureza, de crime, enfim, de fatos policiais, né? Que é exatamente o de identificarmos sempre, né? Que seria, olha, eu tenho certeza que a criminalidade reduziria muito, né? Porque, afinal de contas, essas autoridades sabem que 70% dos casos de pessoas que estão lá na cadeia são reincidência, né? Estão lá por reincidirem no crime. 70% dos crimes são produtos de reincidência. E por quê? Porque eles têm a vida facilitada. Aí o cara que lá quer desocupar a vaga lá quer produzir uma vaga a mais no presídio, que está lotado e tal, e solta bandido. Bandido perigoso, o cara sai, solta e já sai matando. Não é? E ninguém sabe quem foi que colocou ele na rua? Temos que saber. É preciso identificar, a cada caso dessa natureza, identificar exatamente a autoridade, todos os servidores públicos que com tinta na caneta ou não, que participaram desse processo. A assistente social, o psicólogo, que assinaram lá o laudo criminológico. Isso é uma enganação. Isso, inclusive, no mínimo, é crime de falsidade ideológica. Estão atestando uma coisa que não existia, não é? Temos também o promotor que concordou com isso e o juiz que assinou embaixo. Essas pessoas não podem ficar impunes. Pessoas assim não podem ficar impunes. A gente não pode responsabilizar, é claro, nenhuma delas pelo assassinato em si, mas pela decisão que resultou no assassinato, sim, né? Com toda certeza. Exatamente. E agora o Estado, a polícia, tem que correr atrás para prendê-lo novamente. Polícia que já o prendeu por diversas vezes. Existe toda uma mobilização por parte da Polícia Civil e por parte da Polícia Militar. Operações que estão sendo feitas desde sábado para localização desses dois outros suspeitos, o Erivaldo Aparecido e um comparsa, que seguem foragidos. Repórter Rodrigo Hidalgo, da Band, contando pra gente, né, mais esse capítulo do noticiário da violência do dia a dia. Rodrigo, obrigado pela participação aqui no Jornal Gente. Grande abraço para você. Até mais tarde na tela da Band. Um abraço a todos. Bom dia. Bom dia. São 9h22.